Um deles, que inclusive foi idealizada, a Travessia do Desastre, tema do encontro virtual de hoje. Luiz Gustavo já assinou a curadoria de diversas exposições realizadas pelo Museu Oscar Niemeyer, como o Sergei Maximisha, O Último Império, que foi realizado em 2018, a União Soviética através da Câmera, em 2015, e Antanas Súticos, Um Olhar Livre, em 2012. A mostra A Travessia do Desastre foi apresentada pela primeira vez no país e promove o intercâmbio cultural entre Brasil e países asiáticos. François Andes e Luiz Gustavo selecionaram 18 peças da coleção asiática do museu para compor a instalação que chama atenção pela pluralidade de obras. São desenhos, intervenções, esculturas, máscaras e figurinos. Então, gente, o premiado programa Arte para Maiores, que aqui estamos, é um motivo de grande orgulho para o Museu Oscar Niemeyer. E como vocês sabem, em 2019, o programa conquistou um dos mais importantes prêmios nacionais na área de educação em museus, o Prêmio Darcy Ribeiro. Ele foi concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e no ano passado, devido à pandemia, o programa ganhou uma versão virtual. Logo, esperamos voltar a atender presencialmente. Esse programa ele permite a participação de um público ainda maior, sendo virtual, inclusive de outras regiões do país, até mesmo do exterior. Agradecemos, então, a vocês que são a razão deste programa, de existir esse programa Arte para Maiores, e boa tarde para todos. Luiz Gustavo, vou passar para você, agradeço mais uma vez a sua participação. Como o Léo disse, é um companheiro aí do Educativo, do Museu Oscar Niemeyer. Obrigada pelo aceite, o convite hoje para estar com os integrantes do Arte para Maiores conosco. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelas palavras. Boa tarde, Léo. Eu queria começar a minha fala realmente agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje à tarde, com todo o público do programa Arte para Maiores e de estar colaborando novamente, pela primeira vez virtualmente, com o Educativo do Museu Oscar Niemeyer, que é uma equipe que me fascina muito e que, no meu olhar como curador, tem um papel fundamental durante um período expositivo, porque eu acho que esse momento desse encontro entre a curadoria e os arte-educadores de uma instituição, e que é uma instituição que sempre me surpreendeu muito positivamente nesse sentido, que é o Museu Oscar Niemeyer, desde a primeira exposição que eu fiz no museu, que foi a exposição Antanas Súticos, Um Olhar Livre, em 2012, é um momento de instigação, um momento de questionamento dos próprios eixos curatoriais que foram estabelecidos durante um processo de construção de uma exposição, e esse olhar do Educativo Dumont é um olhar sempre muito profundo, extremamente humanista e cuidadoso com o seu público. Então, é realmente cada vez um prazer muito grande de estar participando, um momento de enriquecimento para mim como curador também, e como ser humano, e tenho certeza de que esse diálogo com o público hoje vai ser também muito especial. Fico feliz que, apesar de todos os obstáculos colocados aí pelo contexto atual, a gente tem a oportunidade de conversar sobre essa exposição, que é a minha quarta curadoria no Museu Oscar Niemeyer, e, ao mesmo tempo, a primeira curadoria que traz uma pluralidade de linguagens bastante diversa. Eu queria, antes de começar a minha fala, e quero também trazer algumas imagens, não só da exposição, mas também de todo o processo, perguntar quem entre vocês que estão nos assistindo hoje tiveram oportunidade de ver a exposição no museu. Se vocês puderem só me trazer esse feedback para eu ver até que ponto
a exposição já foi visitada ou se vocês ainda esperam que terão a oportunidade de visitá-la. Se vocês puderem responder. A Fúvia, Luiz, que é uma participante aqui do Arte para Maiores, ela se inscreveu, acho que ela ainda não chegou, ela vai acabar aparecendo. Eu sei que ela já esteve aqui porque ela nos mandou foto da exposição. Não sei se tem mais alguém aqui que acabou... Eu tô lendo aqui que a Heloise Grain também já viu pessoalmente. Ótimo. Bom, eu queria brevemente apresentar falar um pouco do François Andes, que é um artista francês que vive no norte da França, na verdade, em Lille, bem na fronteira com a Bélgica. E eu acho que na exposição essa influência flamenca fica visível em diversos momentos. Eu compartilhei a minha tela aí, que vocês estão todos vendo. Não, Luiz, não, eu não recebi nem a autorização aqui, deixa eu ver. Isso, agora foi. Foi, né? Sim. Vai aparecer. Isso, beleza. Então, o François Andes é um artista contemporâneo que desenvolve a sua obra principalmente se utilizando da performance artística e do desenho contemporâneo. E essa exposição ela é uma exposição muito especial para mim, porque ela foge completamente da maneira usual onde a curadoria muitas vezes é construída, porque ao invés de acontecer uma pesquisa sobre uma obra que já estava constituída, a Travessia do Desastre ela traz, na verdade, ela abre um processo artístico e toda a obra que está apresentada no Museu Oscar Niemeyer é resultado, na verdade, de um diálogo que eu tive a oportunidade de tecer com François Andes entre 2017 e 2021. Um diálogo, então, entre artista e curador. Então, em nenhum momento existe um olhar que é cristalizado. É uma obra que está constantemente, que estava, né, constantemente trazendo reações às falas que nós fomos, aos diálogos que nós fomos tendo. É uma obra que constantemente está provocando o curador. Então isso foi um desejo mútuo a partir do nosso encontro de realmente desconstruir esses lugares ocupados normalmente pelo artista e pelo curador nas exposições. Então esse é um aspecto que eu queria trazer para vocês, porque esse desejo e essa atenção, isso foi presente durante todo o processo artístico. Logo no primeiro momento, quando eu encontrei o François Andes no Brasil, na verdade, ele foi convidado como artista residente num festival cuja direção artística eu faço, em Tiradentes, Minas Gerais. Eu percebi em toda a obra do François o interesse pela mitologia, por uma mitologia oriunda de diversas culturas e que é também um ponto de interesse muito grande no meu trabalho como curador.
E a partir de uma série de residências artísticas que nós fizemos tanto no Brasil quanto na Europa, nós começamos então a aprofundar nesse universo mitológico e em cosmogonias de diversas culturas. E esse processo foi depois todo muito enriquecido por 3 anos, na verdade, onde nós pudemos ter tempos de trabalho em diversos países asiáticos, mais precisamente o Vietnã e Camboja e também na Coreia do Sul. E esse encontro, na verdade, com culturas tão distantes e, ao mesmo tempo, com uma história que faz parte de um passado da França, um passado extremamente questionável, também segundo o olhar do François, foi um catalisador, porque nós vimos que apesar desse processo estar acontecendo do outro lado do mundo, havia diversas possibilidades de analogias com mitologias europeias ou brasileiras, mais precisamente afro-brasileiras. Então, daí surgiu essa ideia de travessia. Eu vou passar para o próximo slide, que apresenta, na verdade, para vocês a primeira visão que o público tem chegando na Galeria 2 do Museu Oscar Niemeyer, que apresenta, na verdade, essa instalação de diversos personagens e vestidos, né, com figurinos realizados pelo François Andes, figurinos que são muitas vezes utilizados durante performance que o artista realiza, o que infelizmente não foi possível de acontecer no Museu Oscar Niemeyer devido à pandemia. Isso havia sido, no primeiro momento, pensado por nós quando foi feita a proposta para o Museu Oscar Niemeyer. E esses personagens que trazem traços de diversos personagens mitológicos, que eu gostaria de voltar a falar sobre isso, e que convidam justamente o público a não só realizar uma travessia através da galeria de uma forma não linear, mas também convida o público a trazer para dentro da galeria uma bagagem que cada um carrega consigo e que também é alimentada por diversas mitologias que muitas vezes nós esquecemos ou deixamos camuflado na nossa sociedade contemporânea. Eu queria trazer essa imagem aqui, que é a sede, na verdade, da OTAN na Bélgica. Então, a gente está falando de uma base militar, e é uma cidade muito pequena, medieval, na Bélgica, chamada Mons, que foi onde François e eu começamos a pensar nessa curadoria, e nos impressionou muito, porque tratava-se de um espaço, de um quartel militar completamente cercado, onde a população que está servindo dentro desse quartel praticamente não pode ter nenhum contato com o cotidiano dessa cidade medieval, uma cidade medieval que tem uma cultura carnavalesca extremamente rica, cujas origens ainda estão
num cristianismo arcaico ainda, realmente medieval, e ao mesmo tempo nós éramos diariamente confrontados a passar em frente dessa sede da OTAN, cujo lema e cujo brasão, na verdade, traz a frase que está nesse slide, né? O preço da liberdade é a vigilância eterna, e extremamente impactados por isso, nós começamos a ler a respeito da criação dessa base, e descobrimos que não só não há nenhum contato com a população local, mas todos os alimentos que são vendidos, porque é uma sede, uma base muito grande, que são vendidos dentro dessa base, são vindos dos Estados Unidos, e a única razão, na verdade, o único elo que existe com a cidade é o fato de ser uma base que esteja a fácil acesso a partir do mar e não muito longe de Bruxelas, que é a capital da Comunidade Europeia. Isso nos impactou bastante, e a próxima imagem que vocês veem aí, que traz uma estrutura que nos lembra uma paisagem urbanística, mas que, na verdade, nada mais é do que um dos centros de dados do Google, que está localizado na mesma cidade. E aí eu queria voltar ao título da exposição, A Travessia do Desastre, porque isso foi algo que sempre nos instigou, assim, qual esse desejo de controle, esse desejo de controle que leva justamente a se apropriar de um território ao preço da liberdade, e que tenta aprisionar todo o nosso conhecimento e todo o nosso intercâmbio em estruturas que lembram essas paisagens urbanísticas, né? Eu me lembro de que, quando nós visitamos esse centro de dados do Google, eu, muito impressionado, perguntei o que estava armazenado nesses computadores gigantescos, e uma pessoa de maneira muito óbvia me respondeu que praticamente todos os e-mails que são trocados entre todos nós estão armazenados aí. E François e eu, nós começamos a refletir sobre o que não podia ser aprisionado. E, na verdade, talvez a mitologia é algo justamente que não se deixa prender. Baseado nisso, nós decidimos, então, pensar um outro recorte, na verdade, de fronteiras que possibilitasse mostrar como, na verdade, a humanidade tem sempre esse diálogo sendo tecido entre continentes, entre uma margem e outra dos oceanos, e como, na verdade, toda essa crença é muitas vezes algo muito mais humano do que toda essa tecnologia. Nós escolhemos, então, figuras mitológicas ligadas ao universo aquático, e então o rio e todas as outras paisagens aquáticas são paisagens que estão presentes, que estão permeando a galeria
em toda a exposição. Justamente, e esse grupo de personagens aqui que vocês veem e que na verdade está posicionado como numa espécie de ilha, justamente traz esse convite, na verdade, de que o público atravesse as margens, né, imaginárias que são colocadas aqui na expografia e tentem também, junto conosco, tecer essas inúmeras possibilidades de analogia entre diversas mitologias. Durante essa pesquisa, nós vimos de que muitas vezes a mesma mitologia que se encontra numa cultura egípcia ligada ao delta do Nilo é também encontrada, por exemplo, no delta do Mekong, que é um dos rios mais importantes do continente asiático e que atravessa praticamente todo o Vietnã. E também é a mesma uma mitologia muito similar à encontrada, por exemplo, no rio Níger, no continente africano. Então, a possibilidade de cruzar essas mitologias foi o que permitiu a construção de toda essa obra. E aqui, obviamente, eu queria deixar muito claro de que são paralelos tecidos aí a partir de um olhar e de um diálogo estabelecido entre um curador e um artista, e que, obviamente, é muito subjetivo, como, na verdade, a curadoria também parte sempre de um subjetivismo. Mas nós fizemos uma pesquisa muito extensa para ter um máximo de material possível e que permitiu justamente tecer todos esses diálogos. Então, esse rio que vocês veem aqui, ele acompanha toda a exposição. E aqui vocês têm os dois elementos principais, como eu disse, que constituem a obra do François Andes, o desenho e os figurinos. Eu acho que fica muito visível na galeria como, na verdade, esses personagens, eles são como personagens saídos do desenho, que ganham uma tridimensionalidade dentro da galeria, mas muitas vezes são os mesmos personagens que o público pode reencontrar dentro de cada desenho. Vocês veem aqui uma riqueza de material. Então, todos esses figurinos, eles são feitos a partir de desenhos feitos pelo François Andes. Então, tem uma série de esboços sempre. Vocês veem aqui também alguns figurinos que são bordados com desenhos do artista, né? E num processo que é feito em parte pelo próprio François, pelo próprio artista, e em outros casos em colaboração com costureiras e com artesão. Um trabalho de máscara também, que é uma parte muito presente na obra do François, essa máscara que esconde essa humanidade que muitas vezes é mais bestial do que o próprio bestiário apresentado pelo François nas suas obras.
Eu queria deixar desde já aberto para que, caso vocês tenham perguntas, ou observações, reflexões, para que elas possam ser colocadas, seja no chat, seja também pelo microfone. Luiz, a Maria Regina Schwank pergunta qual é o nome da cidade. O nome da cidade na Bélgica Isso. é Mons. É uma pequena cidade a cerca de 50 minutos de Bruxelas, numa região chamada Wallonie. O Jesomir fez um comentário aqui. Jesomir, você quer comentar? Quer que eu leia? Na verdade, como eu estou com a apresentação, Léo, eu queria perguntar se você pudesse fazer essa... Depois, né? Porque eu não estou conseguindo ver o chat todo o tempo. Tá bem? Perfeito, perfeito. Eu queria então logo aqui trazer um dos mitos que foi na verdade, François e eu, nós constituímos uma espécie de storyboard, não sei se é claro para todos, mas na verdade é um dos primeiros passos realizados quando se faz um filme de animação. Então, uma série de desenhos, na verdade, que tentam trazer o que vai em seguida virar uma animação. E nós coletamos então diversos mitos ligados a toda essa temática da água, que nos pareceu importante, e onde nós vimos possibilidades de costura com outros mitos. Então, essa instalação, ao mesmo tempo que recebe o público na galeria, e realmente foi voluntária esse desejo de trazer um certo desconforto, como é o comentário aí que foi trazido aí para a gente, ao público. É uma série, são manequins, na verdade, que estão foram posicionados pelo François, como se fossem também, de certa forma, parte do público que estaria circulando na galeria, e eles estão todos reunidos e foram circundados aí por terra. Então, esse elemento que vocês veem no solo é uma terra que foi colocada, e que traz um dos mitos fundadores da criação dos espaços terrestres no nosso universo, na cultura iorubá, que fala que quando Orunmila, que foi o orixá encarregado de criar o mundo, ele despeja um saco que lhe havia sido confiado sobre a água, e cria-se então um montículo de terra, e nesse saco havia também uma ave, uma espécie de um galináceo com patas com três garras, e elas, ciscando, elas começam a espalhar esse montículo de terra, e assim cria-se, então, os continentes. Então, isso foi um dos mitos que nos fascinou bastante por toda essa beleza dessa poesia, que eu acho que permeia aí toda essa cultura iorubá, e que eu acho que é muito
muito interessante também porque é uma das exposições que entrará em breve em cartaz também no Museu Oscar Niemeyer. E então essa instalação ela é muito inspirada nesse mito. E vocês veem então uma série de esses personagens que fazem também alusão a essas galinhas, né? Essa espécie de galinhas. E eu queria também tem um aspecto humorístico na obra do François em relação à galinha, ao galo, e que é também diretamente ligada com o símbolo da França, né? O galo francês. Esse galo francês que ele apresenta no final da exposição, né? Acho que a gente vai também falar disso mais para frente, de uma forma muito sarcástica, com relação ao que foi essa presença francesa, essa ocupação francesa, na verdade, na antiga Indochina, atual Vietnã. Mas, então, são alguns dados que eu queria trazer para vocês, para também explorarem. Por exemplo, tem no fundo aqui a gente vê, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, mas apontando para um tênis que tá sendo calçado por um dos personagens. E na verdade esse tênis ele é na verdade o mapa da Coreia, o mapa das duas Coreias. Então, na verdade, no pé direito ele tem a Coreia do Sul, e no pé esquerdo ele está calçando a Coreia do Norte, porque também existe uma mitologia que, apesar de toda a tentativa do mundo político de evitar qualquer tipo de relação, é uma mitologia também que cruza fronteiras. Então, assim, que transgride qualquer tipo de obstáculo colocado por uma sociedade contemporânea. Aqui vocês têm de novo uma outra possibilidade de instalação, também com os mesmos personagens. E aqui eu trago para vocês essa relação entre o desenho e o figurino constituído na instalação. Então, vocês têm aqui à direita esse personagem que representa justamente esse galo francês, né? O famoso coq. E à esquerda, esse personagem na instalação. Nessa instalação, no caso, se vocês veem abaixo aqui toda essa plumagem, nada mais é do que uma série de espanadores que são vendidos na rua, no Vietnã, e do qual o François se apropriou, então, para criar todo esse personagem. Então, existe aí um universo que dialoga também com artistas do ready-made, né, do já feito. Estou aqui com um problema na apresentação. Estamos vendo normalmente, Luiz. Tá bem. Para mim estava travado durante um instante. Bom, aqui vocês têm um outro diálogo estabelecido entre o desenho e o personagem. Vocês veem então aqui esse desenho da cauda de um dragão que estará acompanhando também o público durante toda a galeria no Museu Oscar Niemeyer, e que aqui foi justamente o esboço para esse dragão que foi bordado nesse chapéu de apicultor dessa figura. Na verdade, essa figura que representa
para o François a Diana. Diana, que, como vocês sabem, é a deusa da caça na cosmogonia romana, Ártemis, na mitologia grega, mas que também é a figura mitológica que protege as pessoas que transitam entre os espaços selvagens e os espaços civilizados. Então, foi uma deusa extremamente cultuada na antiguidade, e que, como vocês sabem, esse trânsito que continua sempre existindo e que impacta extremamente a região onde François vive, que é o norte da França, uma região que recebe que tem um problema migratório extremamente grande com campos de imigrantes que desejam ir para a Inglaterra, na verdade. Então, foi uma analogia que o François trouxe, sendo essa Diana justamente essa deusa que também tem essa relação com toda essa cultura e toda essa bagagem, toda essa mitologia que continua viajando, apesar de toda uma política, na verdade, que muitas vezes é míope, não querer enxergar a possibilidade de enriquecimento através desse intercâmbio. E aqui eu queria trazer para vocês a obra de um outro artista brasileiro, Arthur Bispo do Rosário, pelo fato também de ser um artista que, mesmo tendo constituído toda uma obra como interno em uma colônia psiquiátrica, tem um trabalho extremamente rico nessas possibilidades de tecer cartografias outras do que o que nós conhecemos como mapa político. Então, assim, eu queria trazer aqui justamente a possibilidade, um exemplo de um artista que, mesmo vivendo como interno durante praticamente 50 anos, constituiu uma obra, na verdade, que eu acho que é uma das obras principais da história da arte brasileira, e que fala muitas vezes sobre essa riqueza, nesse caso no Brasil, e que, ao mesmo tempo, por uma sociedade da razão, foi colocado, na verdade, numa periferia. Então, eu queria tecer esse paralelo aqui. Bom, aqui vocês têm, novamente, o rio, e eu queria chamar a atenção de vocês para esses... é um rio, na verdade, falando sobre as técnicas, é um rio que foi feito em nanquim sobre papel. Na verdade, a maioria dos trabalhos em papel são de nanquim ou grafite sobre papel, e depois um segundo grupo que é feito em pigmentos coreanos, são trabalhos coloridos. E aqui vocês têm, não sei se está visível para todos, vocês têm a correnteza desse rio, que é feita, na verdade, todas essas sombras que são na verdade, são corpos. São corpos que na verdade, estão atravessando
atravessando esse espaço aquático, como nós sabemos que aconteceu realmente durante o tráfico negreiro, aqui no Brasil, entre diversos países africanos e o continente brasileiro, que foi o país que mais recebeu escravos, né, durante a escravidão, mas uma história que também faz parte da história francesa, e a gente tem cidades completas como Nantes ou Bordeaux, que foram construídas, na verdade, em função desse tráfico negreiro. Então, a gente tem, de novo, um aspecto de uma realidade política que nos confronta, e a gente nós vemos toda essa mitologia que viajou entre essas duas margens do Atlântico de uma forma completamente deplorável e criminosa, né, sem dúvida, mas que hoje enriquece de uma maneira muito forte a cultura brasileira. Então, isso foi, na verdade, um dos momentos de enriquecimento do François, de ter um contato com essa cultura, na verdade, quando ele trouxe toda essa bagagem dessa mitologia greco-romana, e que depois influenciou diretamente toda uma cultura europeia. Eu apresentei uma cosmogonia afro-brasileira em ocorrência iorubá, que nos levou depois a realizar um período de residência no Brasil. Foi realizado na Fundação Pierre Verger, em Salvador, e onde então foi feita uma grande parte da pesquisa desses mitos iorubás, que depois nós vamos reencontrar novamente numa mitologia asiática ou com possíveis analogias também em mitologia do norte da África, do Magrebe africano. Aqui vocês têm uma imagem que eu trouxe para ilustrar essa tentativa de esquecimento que perdurou e que perdura ainda em muitas esferas, né, na sociedade brasileira. Aqui a gente tem o descobrimento do primeiro esqueleto completo encontrado no cemitério dos Pretos Novos. Foi um dos lugares de pesquisa também da exposição. Esse cemitério que virou o Memorial dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, e que foi redescoberto durante um processo de revitalização do centro do Rio de Janeiro, em preparação para os Jogos Olímpicos, e que mostra, na verdade, na verdade nada mais do que um depositório de corpos que chegaram de tal maneira maltratados durante essa travessia, que não chegaram nem a ser escravizados. Então foram, na verdade, africanos trazidos e que morreram ou durante a travessia nos navios tumbeiros, ou morreram ainda nos mercados de escravo que estavam na vizinhança do Cais do Valongo. Então, diretamente daí surge a ideia, a inspiração para o François de trazer esses corpos, na verdade, que constituem toda essa correnteza. Vale ressaltar, e quando eu digo que é
essa tentativa de apagamento, ela continua ainda, ela permeia toda a nossa sociedade, de que a tal ponto de que quando esse espaço deixa de ter uma utilidade, que como cemitério, um conjunto de casas é construído em cima desse espaço, e durante 100 anos, praticamente, a gente não tem indícios de onde haviam sido sepultadas essas pessoas. Um outro fato que nos chamou muita atenção é de que as pesquisas que foram feitas lá pela equipe da Universidade Estadual do Rio de Janeiro identificou uma série de dejetos de louça de procedência inglesa nesse espaço, o que fez os historiadores e arqueólogos concluírem de que era um espaço usado como descarte, então, um descarte que ia da louça inglesa ao descarte de corpos que não tinham mais serventia para uma sociedade. Então, na verdade é uma obra que traz essa paisagem, mas que no meio dessa paisagem tem uma série de indícios e de chaves, e eu queria aqui realmente deixar um convite para quem puder visitar ou revisitar a exposição, de tentar realmente penetrar nesse universo e ver essa riqueza de elementos. Eu não sei se está sendo claro, se tem algo. Eu estou vendo aqui que tem perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre os manequins, é isso? Da Ângela Alfonsina. Ela gostaria de saber se houve alguma indicação do artista sobre os personagens, manequins, se eles representam a sociedade ou as fantasias que criamos para viver e sobreviver. Obrigado, Ângela, pela pergunta. Na verdade, essa instalação, na verdade, esses manequins, eles são criados a partir de uma sobreposição de diversas figuras mitológicas, né? Então, não se trata de uma figura só por manequim. E eu acho que é uma instigação aí feita pelo François de que talvez possa ser interessante para todos nós aceitar essa bestialidade que cada ser humano carrega, né? Como uma possibilidade de atravessamento da realidade. Um outro fato que foi muito determinante na construção das obras é justamente de que é uma realidade, na verdade, que causa um impacto na natureza e sobretudo, em todas essas paisagens apresentadas, que nos leva a um ponto de quase não retorno, né? E talvez seria interessante de dar um passo atrás e de voltar talvez a essa riqueza que todas essas culturas politeístas nos oferecem, como uma forma de repensar também a relação entre o homem e a natureza. Eu queria aqui ressaltar de que a primeira vez que o François vem ao Brasil e onde nós começamos essa conversa foi em 2015, em outubro, e em 2015, no final de novembro, a gente tem o primeiro desastre
o primeiro rompimento de barragem, né, o primeiro rompimento de barragem em Minas Gerais, em Mariana. Então tudo esses personagens foram também, o François foi muito impactado por esse acontecimento. Eu queria voltar a essa obra que está ainda bem no início da galeria e que traz aqui uma paisagem que, na verdade, é constituída por entidades do candomblé, da cultura iorubá, os egunguns, que, na verdade, são os ancestrais, são espíritos ancestrais. Um culto até hoje em vida, tanto em países africanos. Eu queria trazer aqui especialmente o Benin e a Nigéria, que são países que nós realmente pesquisamos, mas também na Bahia, por exemplo, na ilha de Itaparica, existe um terreiro que só cultua os egunguns. Então, todas essas colunas aqui, na verdade, que funcionam como uma espécie de torres guardiãs, né, desses corpos que flutuam aqui por esse rio, né? O nome dessa obra é Rio Egungun. Ela é feita a partir de uma pesquisa realizada pelo François na Fundação Pierre Verger. E aí eu queria trazer para vocês aqui o próximo slide, que traz justamente, vocês têm aqui à direita, à esquerda, em branco, duas vestimentas dessa entidade, né, do candomblé. Isso é uma imagem do candomblé no Brasil, e são entidades diretamente ligadas à parte, aos rituais fúnebres dentro do candomblé, uma entidade ligada também ao orixá Nanã, que é uma orixá ligada à morte. E na parte direita vocês têm, apesar de toda a semelhança possível, mas a gente tem um traje típico utilizado nas cerimônias fúnebres no Vietnã, ligado a uma cultura chamada cultura das deusas mães, e que é uma cultura extremamente viva, tanto no norte do Vietnã, no Rio Vermelho, quanto no sul do Vietnã, no Rio Mekong. Então, é flagrante a aparência entre os dois figurinos, apesar da gente estar falando de culturas e de crenças extremamente distantes. Eu estou vendo aqui que a Maristela Ono pontua um problema de som. Todos estão me ouvindo? Estamos sim, Luiz. Tá perfeito. Tá bem. Vou continuar, então. Bom, então aqui vocês têm novamente um pouco, eu acho que nessa obra estou tentando deixar claro de como foi todo o processo de criação, na verdade. Esse processo, na verdade, de conhecer, do encontro com esse universo mitológico, esse universo mitológico que é reencontrado novamente
numa cultura praticamente do outro lado do mundo. Cabe ressaltar aqui que esse traje também é um traje utilizado em rituais funerários, né? Então, também, como a figura do Egungun, a gente vê aí essa mesma semelhança, e como depois todo esse material vem alimentar essa reflexão nossa e encontra depois, então, um espaço também dentro da obra do artista. E eu queria trazer um outro elemento através dessa obra chamada Variações sobre a Cozinha Chessá, que também faz parte da exposição, que é o aspecto da culinária, e junto com esse aspecto, todos os outros sentidos o paladar, o aspecto olfativo, e como esses aspectos são presentes também em todas essas mitologias. Então, aqui vocês veem uma obra que é uma obra bastante grande, que está no início da galeria também, e que representa uma preparação de uma receita culinária realizada na Coreia, numa cidade que faz limite entre a Coreia do Sul e entre a Coreia do Norte. E essa cena, na verdade, foi uma cena que nós tivemos a oportunidade de vivenciar também. E novamente, o que liga que é uma receita, na verdade, são pratos que são oferecidos aos ancestrais, para cada família, tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, pratos que são passados, então, de geração em geração, e que são colocados no aniversário de morte de cada ente, fica então novamente claro para a gente a importância da figura feminina. Isso é algo que nós vimos também, que atravessa diversas culturas. Se a gente pensa aqui no Brasil, a importância da figura feminina dentro da cultura afro-brasileira, a importância das Yalorixás, das mães de santo, dentro do candomblé, que também é uma cultura extremamente ligada à presença alimentar dentro do rito, né, e do ritual. E vocês veem, então, como isso também é presente em outras culturas, como no caso aqui nessa cultura coreana, em toda essa cozinha que é conhecida como cozinha Chessá, e que é uma cozinha presente tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul. Essa cena nós vivenciamos em 2020, num vilarejo na Coreia do Sul, e aqui vocês têm, então, uma das personagens, e aqui vocês veem, na verdade, como o François recria toda essa cena cotidiana, trazendo, na verdade, esse aspecto onírico e mitológico, um pouco talvez até fantasmagórico, para dentro do seu desenho. Vocês reencontram aqui a mesma personagem e essa cena que apresenta essa liberdade que o François traz para o desenho, levando essa personagem depois para um lugar extremamente onírico, no meio da floresta,
Isso fica bem claro aqui, no meio de uma floresta, e é a única presença de uma outra técnica, porque também esse painel enorme é trabalhado todo em nanquim, e os únicos elementos em cores, e tem também dentro da galeria toda uma pintura mural, como se essa parte inferior em cores que vocês veem no centro do painel, como se ela continuasse escorrendo e se enraizasse na galeria expositiva. Por quê? Por que essa floresta? Porque, na verdade, eu trouxe aqui uma foto, na verdade, que nós tiramos, porque todas essas florestas que circundam esse vilarejo, ela é formada de cemitérios, de pessoas que não puderam voltar para ser enterrados na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul. Então, na verdade, esse aspecto desses pratos que são levados para a floresta e colocados lá como oferenda para esses ancestrais. Essa foto que vocês têm aí é uma foto que mostra, na verdade, um rio, o rio Han, que é um rio que divide as duas Coreias, e que onde nós estávamos, ele estava apenas 5 quilômetros, então você conseguia avistar do outro lado da margem a Coreia do Norte, e a beleza desse ritual nos mostrou novamente a impossibilidade política e a impossibilidade de uma divisão geográfica, de deixar que uma mitologia viajasse fronteira. Ao mesmo tempo que existe toda esses rituais, é uma região extremamente circundada por essas torres de vigilância, que estão camufladas, uma tentativa de camuflação e de camuflagem, e com esses arames, e, na verdade, vocês podem observar depois como esses arames são transformados, metamorfoseados pelo François, como se fosse uma espécie de dragão. Então, aqui, isso é um desenho do François, que prepara um desenho preparatório que retrata toda essa paisagem aqui. E vocês voltam a ver, então, toda essa espécie de torres, numa intervenção que o François traz para a exposição. E aqui eu queria trazer um parênteses, na verdade, de que quando nós soubemos que a exposição seria, quando houve o convite para que nós apresentássemos pela primeira vez a exposição na América Latina, eu sabia que o MON havia recebido uma coleção importantíssima de arte asiática, que se torna a maior coleção de arte asiática preservada no museu no Brasil, doada generosamente pelo Fausto Godoy, que realizou a curadoria da exposição que está na galeria à frente da exposição A Travessia do Desastre. E então surgiu uma oportunidade de integrar essa exposição, e de forma alguma nós quisemos abdicar da possibilidade de integrar essa coleção também nesse ping-pong que vinha sendo realizado entre
entre curador e artista. Então, essas torres e essa topografia que vocês veem, aí ela faz parte, na verdade, de uma grande instalação mural, uma intervenção in situ que foi realizada pelo artista no museu, em 15 dias de residência artística, na verdade, que o François realizou dentro do Museu Oscar Niemeyer durante a montagem da exposição, e que dialoga, na verdade, com quatro paisagens da coleção asiática do Museu Oscar Niemeyer. Então, vocês veem aqui molduradas quatro paisagens com caligrafia chinesas, que trazem uma topografia que descreve a China, mas que poderia ser que é uma paisagem extremamente semelhante ao norte do Vietnã, por exemplo, e eu fiz uma provocação para o François de que ele imaginasse, na verdade, a continuação dessa paisagem, então, que ele construísse, na verdade, pontes, na verdade, que vai trazer uma paisagem onírica, habitada por toda essa mitologia. E eu acho que aqui na imagem, infelizmente, a gente não consegue ver, mas fica evidente na exposição a ausência praticamente da presença humana nas paisagens chinesas, de um autor desconhecido, e todo esse bestiário que povoa, na verdade, o universo artístico do François. A gente está falando aqui também de um encontro, na verdade, de um encontro entre dois artistas. A gente não tem registro sobre o autor dessas paisagens, e desse universo artístico que foi, na verdade, apropriado pelo François quase como um registro visual para que ele continuasse, então, essas paisagens oníricas. Se eu não me engano, nas redes sociais do Museu Oscar Niemeyer foi ou será lançado um vídeo que mostra um pouco a construção, o processo criativo dessa intervenção no museu. Aqui vocês têm uma foto de como foi feito o processo, na verdade. Então, não foi tudo feito diretamente nos muros da galeria, sem nenhum esboço feito previamente. Não sei se há alguma dúvida, alguma colocação até agora. Tem algumas questões ali no chat, Luiz. Você quer que eu passe elas para você? Você pode, por favor, fazer isso? Então, deixa eu voltar aqui um minutinho. Então, eu vou começar pelo Jesumir, que agora tem o título de Escudeiro do Arte para Maiores, um título entregue pelo Leonardo Jesumir. Primeiro comentário do Jesumir com relação aos manequins, né? Que ele coloca assim: não deixa de ser simplesmente impactante, assustador. Depois, o Jesumir pergunta: a amplidão e complexidade do assunto fica claro e nos traz a reflexão sobre o caminho entre as civilizações e o que ela força o homem a ver. Seria a travessia? Na verdade, a travessia do desastre, isso foi
uma questão que nos foi colocada, inclusive perguntando se seria algo ligado ao contexto que a gente vive, pandêmico, atual. E, na verdade, não. Na verdade, é um título que foi encontrado em 2017 e que, na verdade, a travessia do quê? O que seria esse desastre, né? Eu acho que no nosso olhar, esse desastre é a realidade. É a realidade e essa riqueza mitológica é colocada aí para o público como uma possibilidade de atravessar essa realidade. Continuando, o Jesumir comenta também: o François tinha vontade de vir ao Brasil e tinha o entendimento de que o Brasil é essa miscigenação, ou ele descobriu por acaso após estar aqui? Eu acho que com certeza ele sabia sobre essa miscigenação da cultura brasileira, mas eu acho que essa experiência, tanto na Fundação Pierre Verger quanto no próprio Salvador, quanto a passagem dele num segundo tempo de residência no Rio de Janeiro, no Museu Bispo do Rosário, ocasião onde nós fomos também visitar esse Memorial dos Pretos Novos, trouxe para ele uma série de matizes, né, dessa miscigenação e dessa história, que é uma história extremamente trágica, na verdade, que na minha opinião, não foi ainda tratada como deveria ser, assim como uma tentativa constante de apagamento, né? Então, após visitar e ter acesso a isso tudo, eu acho que diversas cenas do cotidiano passaram a ter uma outra importância para o François. Tem um outro comentário também no chat, da Cristine Pieski. Não sei se a Cris quer fazer esse comentário. Cris, eu quero que eu leia. Então, vamos lá. A Cris coloca aqui: muito interessante o paralelo entre as obras de Andrés, a questão dos migrantes na Europa e a produção de Bispo do Rosário, trazendo a reflexão sobre a intolerância contra os diferentes. É ótimo quando a arte nos faz pensar de forma sensível sobre questões tão importantes, mas que infelizmente acabam ficando à margem das atenções cotidianas. Eu acho que isso também foi algo que foi extremamente impactante para o François. Eu vou pedir licença para passar aqui para trazer uma obra que eu tinha colocado mais no final para frente, que foi justamente essa descoberta desse passado francês no Vietnã e no Camboja, né, no que então era chamado de Indochina. Então tem uma das obras que mostra justamente essa pretensão e essa arrogância francesa de tentativa de dominação, na verdade, de uma cultura que é muito mais rica do que qualquer cultura europeia, como é o caso do Vietnã. E uma das obras que vocês veem aqui na parede, que chama-se o Rio Bagne, que na verdade é um termo utilizado na França para prisão, e vem do fato de que essas prisões
na França e na Itália, e que essas prisões elas foram construídas em antigos banhos romanos, e essa prisão, na verdade, foi uma prisão que marcou o desfecho da ocupação francesa no Vietnã, onde foram colocados opositores do regime numa ilha, e após essas pessoas estarem amarradas, elas eram submergidas em uma espécie de grades, chamado de grades para tigres, e não podiam se movimentar. Então essa obra, que tem uma dramaticidade muito forte, na minha opinião, ela retrata justamente todo esse horror que foi o final da ocupação francesa no Vietnã. Uma história que o próprio François só teve ocasião de descobrir estando no Vietnã, porque é uma história que também é muito contada na França. Então a gente vê também aí uma tentativa de camuflagem, né, de um passado. Então aí fica de novo um paralelo em relação a todas essas pessoas que são colocadas na periferia por serem diferentes, né? E aí eu acho que foi aí onde me veio essa alusão ao trabalho do bispo, eu acho. Eu queria falar um pouco ainda. Eu vejo aqui que nós estamos já com 1h30, mas vou tentar ser breve. Dessa obra que é chamada Os Preparativos, são 14 painéis que se encontram na galeria, que eu acho que talvez seja a obra central do François. É uma obra que toda feita em grafite sobre papel, e aqui não fica claro, mas são painéis que têm 219 centímetros por 75 de comprimento. Aqui vocês estão vendo uma montagem de 6 painéis que formam como uma obra que pode ser, na verdade, continuada de maneira infinita, porque um painel permite, na verdade, de que os traços que na extremidade de um painel permitem uma continuação, e permitem uma continuação não só de uma maneira. Na verdade, aqui a gente está vendo uma montagem, mas é possível mudar a ordem dos painéis. Então aqui vocês têm cada um desses painéis, nós conseguimos mudá-lo e ter inúmeras possibilidades de montagem. Isso, na verdade, é uma influência no trabalho do François, e que também é presente nessa instalação aqui que vocês viram com as pinturas chinesas, com as paisagens chinesas. Só que aqui, se ele faz isso a partir de uma obra de um outro artista, nos preparativos ele faz isso com ele próprio. Isso, na verdade, é influenciado por um princípio conhecido pelo cadáver esquisito, que é um jogo que foi inventado pelos surrealistas, movimento que foi criado pelo poeta André Breton na França nos anos 20, e que fazia com que era um jogo literário, na verdade, onde uma pessoa escrevia parte da frase e dobrava um papel, e uma segunda pessoa
escrevi a continuação dessa frase, uma terceira pessoa poderia ter uma intervenção depois, só que você nunca sabia o que estava oculto. E o François traz isso para o desenho e faz isso consigo próprio. Então, a gente tem aqui essas múltiplas possibilidades de construção de uma obra e, ao mesmo tempo, essa condenação ao infinito, na verdade. É uma obra que pode estar sempre ser continuada pelo artista a qualquer momento. Eu queria trazer aqui também uma influência que eu acho que é marcante no trabalho do François. Isso aqui é um detalhe de uma obra do Hieronymus Bosch, que é um compositor flamenco do século XV. E eu fico novamente o convite para que vocês não tenham medo de se perder dentro de cada um desses desenhos ao visitar a exposição, porque se ela ao mesmo tempo impressiona pela saturação da mídia, né, pela saturação do papel, muitas vezes é possível de você esquecer completamente toda a globalidade da obra e se perder em pequenos detalhes que contém cada desenho. Cada um desses painéis é novamente formado por elementos mitológicos que estão cruzando diversos espaços também geográficos. E aqui uma outra influência, que é um artista visual austríaco, Alfred Kubin, é um artista expressionista do início do século XX e que tem também apresenta na obra dele também um pouco como Goya, também em algumas das suas obras, todo um bestiário também. Então, são algumas analogias que eu trago para vocês, e fica o convite também para vocês, após conhecer a obra do François, também de descobrir a obra desses dois mestres aí do desenho. Aqui vocês têm também mais um desses painéis. Vocês têm sempre aqui a figura desse barco, né? Esse barco que está sempre viajando. E aqui algumas fotos de como as obras estão expostas no museu. A ideia de, voltando um pouco sobre a expografia da exposição, uma parte que também eu acho que é extremamente importante, porque existe trazendo esses painéis não só para a parede, mas também suspendendo os mesmos no centro da galeria, fica aí o convite para o público de realmente de buscar a tecer esses diálogos não só de uma forma linear, né? Então esses painéis suspensos que criam uma espécie de labirinto no decorrer da exposição representam justamente essas inúmeras formas de atravessar o espaço expositivo, então como uma segunda travessia. E aqui estou vendo que tem novamente mensagens. Tem um comentário, Luiz Gustavo, se você me permite, Sim. da Charlotte.
ela coloca assim: acho fantástico quando o desenho se potencializa na transformação da sua própria forma, ao mesmo tempo na qual se é um corpo humano, também se é parte do rio, da paisagem. Realmente revela a questão da cosmovisão indígena e de outros povos, quanto à relação entre o ser humano e a natureza. Obrigado. Eu acho que essa questão de eterna metamorfose nos objetos, isso é muito presente na obra do François. Convivendo com ele nesses tempos de residência, eu vi, na verdade, como até mesmo durante o processo de criação, esses personagens vão se metamorfoseando, né? Então existe uma tentativa aí dele de realmente não se deixar preso de maneira alguma. Eu notei também assim, de que muitas vezes existe uma apropriação até do seu próprio erro como uma possibilidade de metamorfose. Isso fica muito claro nesses desenhos, nesses painéis, nos preparativos, onde muitas vezes o François, ao invés de desenhar com grafite, ele desenha com a borracha. Então, essas diversas nuances de cinza que vocês viram aqui, elas são feitas na verdade, com apagamento de camadas. E aqui eu queria ainda brevemente abordar duas esculturas que estão na galeria, uma logo no início, em nanquim, e uma que está no final, pintada em pigmento coreano, que se tratam, na verdade, de esse barco que vocês viram e que está presente também em diversas obras da exposição, que eu vou deixar vocês descobrirem. Eu queria muito também não deixar esse espaço de liberdade para vocês, e que aqui a gente vê como uma forma de escultura de um dragão asiático. E eu queria pontuar aqui justamente que essa figura do dragão, que foi num dado momento da história ocidental, cristalizada como uma figura só negativa, é uma figura que não é vista como uma figura negativa em diversas culturas asiáticas, né? Então, o dragão uma figura mitológica que, ao mesmo tempo que é temida, é uma figura que é extremamente positiva. É também a figura que criou o rio Mekong, na verdade. O rio Mekong, que, na verdade, é conhecido também como o Rio dos Nove Dragões, pelo fato do delta do Mekong ter inúmeros braços, e existe um mito de que cada braço desse delta é guardado por um dragão. E aqui a gente vê, na verdade, esse barco que carrega três personagens mitológicos, onde aqui fica muito claro esse primeiro personagem, esse servo, onde eu queria novamente convidar vocês para revisitar a mitologia ligada a Ártemis, porque a gente tem uma cena muito famosa e que foi muito explorada na história da arte, que é o banho de Diana, né? O banho de Ártemis, onde ela é vista por um caçador, Acteon, e ela então o transforma em servo, e ele, que estava sendo acompanhado pelos seus próprios cachorros, os cachorros não o reconhecem como servo, e ele é devorado pelo fato dele ter visto Ártemis. Então, a gente tem o Acteon, a gente tem essa ligação com a figura da Ártemis, justamente sendo
essa entidade que liga esses espaços selvagens e, entre aspas, civilizados, na figura do Acteon, que é como uma espécie de observador de toda essa travessia. Mas essa escultura, na verdade, ela tem a sua origem em algo extremamente próprio e exclusivo da cultura vietnamita, que é um teatro de marionetes. É um teatro de marionetes que não acontece, na verdade, como nós conhecemos, mas ele acontece dentro d'água. Então, são marionetes que se movimentam dentro da água. Aqui vocês têm um desses teatros, que, na verdade, é um templo budista, e que foi onde essa manifestação foi criada, na verdade, uma manifestação que conta, na verdade, toda a mitologia vietnamita, e que é feita também como uma forma de ritual ligada a diversos aspectos da vida e da agricultura também no país. E é muito interessante porque não só as marionetes flutuam, e, na verdade, a escultura que vocês viram é uma escultura esculpida em madeira, em jaqueira, por ser uma madeira que flutua, que é muito leve, então flutua muito fácil. Mas também o que eu queria trazer, que os marionetistas, né, as pessoas que manipulam essas marionetes, elas ficam também dentro d'água, com água até a metade do tórax. Então, é um teatro extremamente belo que continua em vida somente no Vietnã, uma cultura muito ligada à mitologia local, e que permanece em vida, mesmo tendo sido criado no século XI. Aqui eu trouxe para vocês um desses espetáculos, e o que a proposta desenvolvida pelo François, a partir do nosso diálogo, é justamente de trazer uma pintura dessas esculturas, não na forma como tradicionalmente ela é feita, porque ela é feita, na verdade, com diversas camadas de laca, e ao invés da laca, de usar esse traço do François, de reencontrar esse traço nas esculturas. Aqui vocês têm uma foto de como essas esculturas são pintadas normalmente, então, assim, uma pintura muito monocromática. E aqui eu trouxe também uma foto de um arquivo pessoal nosso, porque o François, para ter conhecimento das possibilidades de manipulação e de articulações que deveriam ser pensadas, né, nessas esculturas, nós trabalhamos junto com o Teatro Nacional de Marionete de Hanoi. E aqui, então, vocês têm isso foi feito em 2 tempos de residência, tem um intervalo de 1 ano aí, a partir do início do processo, e quando nós voltamos pela segunda vez no Vietnã, em 2019, nós trouxemos uma dessas primeiras dessas esculturas que haviam sido realizadas pelo François, e nesse momento é um momento onde esse escultor desse Teatro Nacional reencontra essa escultura, e ele tem um sentimento de absoluto choque de ver como que uma escultura pode ganhar uma outra visão a partir de um traço de um artista como François. E aqui eu trouxe uma das obras que está exposta no Museu Oscar Niemeyer. Então, é uma escultura justamente de um personagem que está cavalgando uma tartaruga, né? E essa tartaruga ela não é escolhida ao acaso.
ela é, na verdade, o animal principal da cosmogonia vietnamita, a tal ponto de que existe uma lenda de que é graças à tartaruga que traz uma espada para o então imperador do Vietnã, que eles conseguem libertar o Vietnã da ocupação chinesa. E essa tartaruga, então, que é presente, ela é aqui cavalgada por uma mulher que vocês veem que utiliza uma vestimenta típica do Vietnã e que foi utilizada pelo François também naquela instalação dos personagens. E que é um personagem também extremamente presente na história moderna do Vietnã, tanto sob a ocupação francesa, quanto durante a guerra do Vietnã com os Estados Unidos. Então, tem aí essa ligação que o François traz dessa mitologia que é tão presente nessa cultura que permitiu justamente ela de ser guardada intacta. Luiz Gustavo, obrigada pela participação. E quem quiser mandar perguntas, a gente verifica aí as perguntas com o Luiz Gustavo em seguida. Tá bom, gente? Obrigada. Léo, vamos dar um tchau para todo mundo. Quero agradecer, gente. Quero encontrar todas vocês que estiveram aqui hoje, todos vocês que estiveram aqui hoje na nossa próxima videoconferência, tá bom? Luiz, grandiosa a tua participação. Muito obrigado, acho que não poderia ser diferente. E espero que a gente possa realizar novas ações em conjunto, tá bom? Obrigado, gente, obrigado. Prazer. Luiz, por favor. Não, eu queria agradecer a participação de todos. Espero também muito em breve poder retornar ao Museu Oscar Niemeyer e também poder em breve repetir encontros com essa mesma intensidade presencialmente com o público do Arte para Maiores. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Jasumir. Obrigado por ter vindo. Marli, Charlotte, obrigado pela participação. Maristela, Ângela, parceira, nossa aliada. A Vera também, que sempre aí com a gente. Muito obrigada, viu? Excelente. Excelente. Obrigado, Maristela. Bem-vinda, tá? Eu sei que você é nova inscrita, né? Sim, obrigada. Bem-vinda ao Arte para Maiores. Clara, um abraço. E é isso. Vamos encerrar aqui. Estou fechando. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.